política a partir de uma inspiração keynesiana. Aliás, as abordagens tipicamente econômicas são ótimas. Eu acho que vocês, nesses 2 dias passados, devem ter experimentado isso. Mas eu, pela minha tradição de investigação, eu sou um pouco mais inclinado para a questão política. A essência do pensamento keynesiano, a meu ver, transcende a economia profissional e entra profundamente no terreno político. Não é simplesmente uma agenda de política econômica. É uma expressão genuína de economia política, na tradição dos grandes clássicos do século XIX, de Adam Smith a Marx, passando por Ricardo. Num certo sentido, que quero explorar aqui, tendo em vista as condições socioeconômicas contemporâneas da América Latina e do Brasil, recorre à filosofia política de Fichte, na virada do século XVIII para o século XIX. Fichte, na leitura de Bertrand de Juvenal, se perguntava como era possível estabilidade política numa democracia apoiada no princípio da propriedade privada, se concedia ou era conquistado o direito de cidadania também dos não proprietários providos apenas de força de trabalho. Como sabemos, desde a primeira convenção da Revolução Francesa, o direito à propriedade privada se ergueu como um anteparo de proteção do indivíduo diante do poder do Estado. Por razões ainda mais óbvias, o direito à propriedade privada foi o pilar sobre o qual se construiu o sistema capitalista. Numa sociedade de cidadania limitada, como aconteceu entre os gregos, era perfeitamente possível conciliar democracia e propriedade privada. Aliás, demo era a palavra grega para o lote básico de propriedade da terra desde Solon. A Revolução Americana, nos seus primórdios, era também uma democracia de proprietários. No entanto, a história do século XIX e das primeiras décadas do século XX foi a história da ampliação dos direitos de cidadania, sintetizada esta no poder de escolha dos governantes pela via eleitoral, enquanto o capitalismo triunfante produzia o ciclo de alto desemprego. Não por acaso foi um século e quase meio de instabilidade política. A contradição entre democracia capitalista de cidadania ampliada, antecipada por Fichte, e a realidade social de imensos contingentes de não proprietários, inclusive desempregados involuntários, dispostos a fazer valer seus direitos, esteve por trás de todos os grandes movimentos políticos daquele período. A solução original de Marx para ela foi separar o conceito geral de propriedade privada do conceito específico de propriedade dos meios de produção, postulando a coletivização ou estatização desses últimos. A sociedade imaginada seria uma democracia política de não proprietários, com rigoroso pleno emprego, em forma perfeitamente igualitária. Entretanto, a experiência do socialismo real, como a conhecemos, liquidou com a democracia política. Porém, sua simples existência na história contribuiu para a percepção, nas democracias capitalistas, da possibilidade de uma solução concreta para a contradição mencionada entre propriedade privada e alto desemprego num contexto de democracia de cidadania ampliada. O não proprietário é o que tem como fonte de sobrevivência apenas a força de trabalho remunerada. Os ciclos capitalistas, como dito, criavam situações de alto nível de desemprego, levando milhões de trabalhadores à virtual indigência. Qual a saída? A saída genial formalizada por Keynes foi a de regular o ciclo capitalista mediante uma firme intervenção do Estado no estímulo à demanda efetiva pelo recurso a grandes déficits públicos produtivos. Era o fim do liberalismo. Isso conciliava propriedade privada, democracia e pleno emprego. E foi a fórmula que, aplicada principalmente nos Estados Unidos pelo New Deal, diante da Grande Depressão, e estendida à Europa Ocidental nos 25 anos gloriosos do pós-guerra, produziu o mais elevado estágio de civilização tecnológica e desenvolvimento social que conhecemos. O que houve então para o keynesianismo, essa agenda de economia política absolutamente vitoriosa no Ocidente e no Japão, viesse a ser contestada a ponto de ser relegada como anacronismo nas décadas triunfantes do neoliberalismo. A meu juízo, a razão é simples. O keynesianismo, do ponto de vista social, foi vítima de seu próprio sucesso. A sociedade afluente norte-americana, europeia e japonesa
produto de políticas keynesianas, perdeu o medo do desemprego e adquiriu o gosto do rentismo planetário. Não foi uma questão de ideologia. Foi o resultado de uma realidade socioeconômica que se converteu em ideologia. No quarto século de ouro não houve nos Estados Unidos, na Europa Ocidental ou no Japão uma única situação de desemprego generalizado. Ao contrário, houve enriquecimento contínuo das classes médias que aos poucos se tornavam hegemônicas no quadro eleitoral. Proprietários de riqueza líquida, esses afluentes passaram a temer, especialmente, a instabilidade monetária, sobretudo depois que a inflação norte-americana levou à ruptura dos acordos de Bretton Woods, consequente flutuação das moedas e a instabilidade generalizada dos países centrais. Não vou repetir uma história bem conhecida, mas às vezes nos escapa o quão incômodo é para um proprietário de riqueza líquida a flutuação de moedas, empurrada por diferentes taxas de inflação entre os países. Os anos 70 foram o exemplo conspícuo de tal estabilidade. Na Europa Ocidental, o resultado dela foi a formação de um grande consenso político, apoiado no poder eleitoral, sobretudo dos afluentes, pelo aprofundamento do mercado comum, pela formação da União Europeia e, sobretudo, pela criação de uma moeda única comum, o euro. É justamente aqui que se encontra a gênese do neoliberalismo, ou da reemergência do liberalismo, como ideologia e como prática vitoriosas dos anos 80 para cá. É que a União Europeia não é um Estado, mas uma união de Estados. Sua moeda, diferente da moeda cartal analisada por Keynes, não tem uma vinculação fiscal. É produto exclusivo de um acordo monetário, uma mônada. Para ancorá-la em algum lugar, que não seja o poder emissor de um Estado único, imaginaram um esquema formal que amarra rigidamente as políticas fiscais dos Estados-membros na direção exclusiva da contração da economia, o Tratado de Maastricht. Não é surpresa que a Europa do euro esteja estagnada, pois as assim chamadas políticas saudáveis, fiscal e monetária do bloco, não lhe dão muito espaço de crescimento. Contudo, isso não significa que os afluentes europeus, maioria no quadro eleitoral, estejam insatisfeitos, embora a rejeição popular da Constituição Única na França e na Holanda indiquem uma pausa na escalada neoliberal. Mas eles são investidores do mundo com uma moeda forte. Claro que há um alto nível de desemprego. Contudo, a despeito da pregação neoliberal, seus sistemas de proteção social ainda funcionam muito bem. Não há contradição aguda entre cidadãos e proprietários. A maior evidência disso é que há alternância de poder partidário, mas mantendo-se a economia política básica. Vocês têm visto, desde o fim da década de 70, as mudanças de partidos políticos na Europa. A esquerda ganha, a esquerda perde, a esquerda ganha, a esquerda perde, mas a política econômica fundamental é a mesma. E nós da América Latina, nós do Brasil, nós importamos a ideologia e as práticas neoliberais, mas não seu sistema social de inspiração keynesiana. Não há dúvida que somos uma democracia de cidadania ampliada, onde analfabetos de até menores de 16 anos votam. Sim, porque temos liberdade de pensamento e de expressão, escolhemos livremente nossos candidatos nas eleições regulares, temos alternância partidária do poder e a manipulação de mídia a que estamos submetidos não é diferente de qualquer outra democracia no mundo. Entretanto, a política macroeconômica neoliberal que temos praticado produziu as maiores taxas de desemprego e de subemprego de que temos notícia, embora ligeiramente cadentes nos 2 últimos anos, sem que tenhamos um eficiente sistema de proteção social. Aqui estamos no limite de uma crise social que pode levar a situações de alta instabilidade democrática. Ainda não temos, depois do fracasso do socialismo real, uma vertente ideológica ou partidária que capitalize com eficácia a insatisfação subjacente no quadro social. Mas temos elementos de degeneração do quadro social que produzem um sentimento geral de insegurança.
que, sobretudo nas metrópoles, significa uma restrição objetiva às nossas liberdades e à nossa democracia. Em especial, a partir de uma visão prospectiva, não há um de nós que veja com tranquilidade o destino de centenas de milhares, milhões de jovens até, sem qualquer perspectiva de um desenvolvimento saudável no horizonte imediato e de médio prazo. A meu ver, com 8% da taxa de desemprego aberto e cerca de 25% a 30% de subemprego, estamos sob o imperativo de uma política macroeconômica tipicamente keynesiana para conciliar o direito de propriedade, fonte de tranquilidade dos ricos, com o direito a uma ocupação remunerada, única fonte de tranquilidade dos não proprietários. Numa democracia de cidadania ampliada, como a nossa, sem o domínio eleitoral das classes médias afluentes, como nos países centrais, o alto nível de desemprego nos empurra inexoravelmente para o conflito político, que de alguma forma está mascarado por razões peculiares que não examinarei aqui. Porém, não tenham dúvidas, cedo ou tarde, esse sistema político, que mesmo sendo de raiz genuinamente popular, tem sido forçado pelas circunstâncias a uma política macroeconômica genuinamente conservadora, será levado a reconhecer suas origens. Nosso desafio é construir uma democracia social real nos trópicos. Isso implica uma política macroeconômica de matriz keynesiana, complementada por políticas setoriais específicas, também de inspiração keynesiana. E é a isso que estamos dedicados, um grupo de especialistas de dentro e de fora do governo, atualmente trabalhando num projeto denominado Cidade Cidadã, que pretendemos levar ao presidente Lula em momento oportuno. Nossa ideia é materializar essa iniciativa através de um amplo concurso de instituições e personalidades da sociedade civil e política, entre os quais os economistas keynesianos seriam uma espécie de sal da terra, como poderosa força ideológica de sustentação da proposta. O projeto Cidade Cidadã pretende reunir um programa de emprego garantido e um programa de trabalho aplicado. Nenhuma das duas ideias é original. Historicamente, tiveram origem do New Deal, contra a Grande Depressão nos Estados Unidos nos anos 30. Contemporaneamente, estão sendo aplicadas em países como Argentina, África do Sul e Índia, que acabo de visitar. Esses exemplos contemporâneos são importantes porque nos dizem que são possíveis, e a avaliação que está sendo feita dos resultados, nos casos desses três países, é altamente positiva, como teremos a oportunidade de ver num simpósio internacional promovido pelo BNDES nos próximos dias 9 e 10 de maio, para o qual convido desde logo todos aqui que puderem ir lá. Entende-se por programa de emprego garantido a oferta pelo setor público, numa determinada área, de trabalho remunerado a um salário básico igual para todos os trabalhadores, sobretudo os não qualificados, desempregados, mas dispostos a trabalhar. A mão de obra assim reunida será aplicada em diversas obras e serviços de interesse público na própria região e na própria comunidade desses trabalhadores. Inicialmente, imaginamos que esses programas sejam instituídos nas 7 maiores metrópoles brasileiras, sendo posteriormente, na medida do próprio sucesso, estendida às demais e às cidades grandes. Isso porque é nas metrópoles e nas cidades grandes que estão concentrados os 3 grandes problemas brasileiros, hoje, sociais, que é alto desemprego e subemprego, condições de habitabilidade e a questão da segurança pública. Claro, para que o programa não seja vítima de seu próprio sucesso, atraindo correntes migratórias, algo parecido tem que ser feito no meio rural, paralelamente à reforma agrária. Não entrarei em detalhes aqui, pois o programa ainda está em fase de formulação e, de qualquer modo, será apresentado no simpósio dos dias 9 e 10 de maio. Quero apenas acentuar seus objetivos básicos: reduzir efetivamente o desemprego, sobretudo entre os não qualificados, criar equipamentos urbanos de natureza social nas periferias sociais metropolitanas e dar uma perspectiva de vida a centenas de milhares de jovens, de forma a reduzir eficazmente os problemas de criminalidade e de segurança pública. Já estamos de acordo que o programa deve ter um viés significativo em favor da mulher,
nas periferias sociais metropolitanas que carregam a carga desumana de trabalho não remunerado. A questão do gênero, a questão da mulher, sobretudo nas periferias, é terrível, porque ela tem uma sobrecarga, ela tem uma sobrecarga grande de trabalho não remunerado, de trabalho oculto, desde cuidar de criança, de cuidar de velho, de cuidar do doente, desde cuidar da casa, desde cuidar... Então, esse programa desse tipo tem que ter um viés pró-mulher. Além de que, as mulheres merecem. No meu entender, o projeto Cidade Cidadã abre uma perspectiva concreta de aplicação de uma política macroeconômica keynesiana no Brasil. Observe que não falei em financiamento. O custo estimado anual é de cerca de 1% do PIB, da mesma ordem de grandeza dos 3 países referidos e compatível com o esforço fiscal preconizado nas metas do milênio das Nações Unidas. Temos gordura para isso no superávit primário, sem risco de inflação. E convencido como estou de que, por razões políticas conhecidas, é pouco plausível que ainda neste governo seja possível mudar, de cima para baixo, a política macroeconômica conservadora, acredito que esse projeto seja um modo pragmático de mudá-la de baixo para cima, a partir de políticas públicas concretas. Obrigado. Bom, mas eu queria discutir todos os temas que foram debatidos aqui, mas com base em informações, com base em alguns dados, para a gente não perder a aderência com o Brasil. Isso é um vício de quem passa pelo governo, vem cheio de PowerPoint com informações para conduzir a discussão. Eu quero discutir 3 temas básicos: o nosso modelo de desenvolvimento atual. É diferente da trajetória brasileira de crescimento nos últimos tempos. Queria acentuar isso, mostrar o que está por trás desse crescimento. O segundo ponto que eu queria tratar com bastante ênfase é o nosso comércio exterior, está mudando com uma rapidez muito grande, e isso tem correspondência, ou teria correspondência a médio e longo prazo, com retorno a uma situação do Brasil, que por alguma forma o Brasil evitou, superou, se não fosse toda a descoberta de petróleo e gás que nós estamos fazendo. Então nós temos que estudar essa questão do comércio exterior, que eu vou conduzir, mais em função da qualidade da nossa indústria, da qualidade do nosso comércio exterior e dos perigos que a descoberta do petróleo e gás no Brasil podem dar, do que propriamente um problema de setor externo, né? Seguramente as descobertas que nós estamos fazendo vão deixar completamente superado o nosso problema de setor externo. Que do contrário apareceria, eu gostaria de colocar esses dados. E uma terceira questão, é o tema palpitante no Brasil hoje, é o tema da elevação da taxa de juros. Queria colocar algumas informações, discutir essa questão. Essas informações sobre o PIB per capita desde 2000, eu gostaria de colocar na dimensão da natureza distinta do nosso crescimento entre 2005 até 2007. Se os senhores reparam, aqui nesse gráfico, nós tivemos 2 picos de crescimento no ano 2000 e no ano de 2004, e depois que não se sustentaram. Eu poderia colocar aqui um pouco mais para trás o nosso crescimento, e nós teríamos um pico também de crescimento em 1995, quando da aplicação do Plano Real. Na verdade, o Brasil se especializou muito nos anos, ou nos 10 anos, que vai da metade dos anos 90 até 2003, 2004 inclusive, a surtos de crescimento, a processos muito fortes de crescimento, motivados por fatores extremamente localizados. No início, logo após o Plano Real, uma mexida na política econômica tão forte que acentuou o crescimento da demanda muito forte também, deu um crescimento do PIB muito elevado. E depois, em 2000, temos os dados aqui, em 2004, em função da mudança do câmbio, viu, gente? Aqui é puramente mudança cambial. Quer dizer, o choque do câmbio
que, a despeito do que foi dito aqui, não gerou um declínio da demanda líquida na economia, pelo contrário, gerou uma agregação extremamente relevante da demanda, sobretudo por investimento, e da demanda por consumo também, e sustentou um crescimento muito forte da economia. Esse é um modelo antigo, quer dizer, é um modelo que não se sustentou no Brasil, tenho a impressão, em particular, por uma falta de estratégia de política econômica. Foi dito aqui também que uma sustentação do câmbio exige mais do que uma política individual com relação ao câmbio, mas exige uma coordenação em torno a um regime de política econômica. Como é que os países que adotam alguma estratégia com o câmbio fazem? Em primeiro lugar, não existe isso de ficar desvalorizando o câmbio a cada ano. Isso seria um suicídio completo. Japão, por exemplo, no imediato pós-guerra, foi fixado um câmbio muito alto. Câmbio fixo, era muito mais fácil fazer esse tipo de coisa. Muitas políticas associadas, e aí muda muito de país para país. E nem precisa ser políticas industriais. O Chile é um país reconhecido na literatura como um exemplo de que em algum momento utilizou o câmbio como âncora e, no entanto, não foi através, quer dizer, não foi para ancorar um processo de industrialização. Faltou ao Brasil, do meu ponto de vista, em 99, mas muito mais, em 2004, pensar em reorganizar sua política econômica em torno a um sistema que estava dando muito resultado em torno ao câmbio, ancorado no câmbio. Os outros países como é que fazem? É só a política cambial? Não, associado a isso é uma política de inovação muito forte, políticas muito agressivas de conquistas de mercado externo através de acordos comerciais ou aproximação de zonas de livre comércio, políticas industriais agressivas, como a China faz até hoje. Quer dizer, ninguém abandona as demais políticas, que, na verdade, são as políticas centrais e que vão responder pelo êxito dos processos de industrialização. Não o câmbio. O câmbio atua como uma espécie de um pivô que não deixa que a competitividade regrida com muita rapidez e não dê tempo para os demais processos funcionarem. O que aconteceu em 2004? Também foi dito aqui, quer dizer, como não se tem controle dos processos que se desenvolvem, na nossa economia perdeu muito a capacidade de controlar os processos, não é tanto o caso da China, a princípio, pelo menos, mas uma desvalorização cambial muito forte, como ocorreu em 2002, não deu tantos resultados em 2003, mas viria a impulsionar bastante a demanda, sobretudo a demanda por investimento em 2004, criou, ela sim, alguma pressão inflacionária, que veio, no entanto, associada com pressões de custo ao longo desse processo. Como não se rearticulou a política econômica em torno a uma estratégia movida em torno a um câmbio já bastante favorável para a exportação, veja bem, ninguém faz uma desvalorização cambial para atingir um nível competitivo. Isso é feito pelo mercado, ou pela ocupação militar no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O mercado fez isso para o Brasil. Como não houve uma mudança no regime de política econômica e uma nova orientação da política econômica, a pressão muito violenta de demanda assustou o Banco Central. O Banco Central ficou nervoso, deu um aumento, iniciou uma elevação da taxa de juros, um processo que se assemelha muito ao que a gente está vivendo agora, daqui a pouco a gente fala. Logo isso ocasionou uma redução do investimento bastante aprofundada. No caso brasileiro, o investimento e o consumo são muito elásticos à taxa de juros. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, mas o gráfico seguinte nos mostra exatamente esse ponto. Se vocês pegarem a parcela relativa, o espaço do gráfico relativo à formação bruta de capital fixo, que é o investimento, que em 2004 cresceu muito rapidamente, em 2002 declina em função da crise cambial, em 2003 declina em função das repercussões da crise cambial. O investimento aumenta 9,3%.
em 2004. Mas logo, em 2005, ele declina para um crescimento real de apenas 3,6%. Ou seja, é bastante elástico o nosso investimento ao câmbio. Não tem a ver com o efeito custo, tá, gente? Quer dizer, o efeito custo no Brasil de uma movida da taxa de juros não é um efeito relevante. Não é para o consumidor, daqui a pouco eu falo sobre isso, não é sobre o investimento, é o efeito expectativas. E o nosso empresário reage sim, bastante fortemente às mudanças que a política monetária faz, que a autoridade monetária faz na taxa de juros. Claramente associando essas mudanças ao futuro da demanda efetiva, com o que ele interrompe o crescimento do investimento desde já, praticamente no momento em que é dado o choque de juros, dependendo de como ele é anunciado. O nosso consumo também caiu bastante em 2005 com relação a 2004. Em 2004, nós tivemos um aumento do consumo, do governo também caiu. O consumo das famílias reage menos, tá, gente? As mudanças do câmbio. Aí, por que isso? Porque o nosso sistema bancário, até agora, quer dizer, até esse momento que a gente estava falando, não agora, não tinha na concessão do crédito um instrumento importante de sua formação de renda. Passou a ter. Então, vamos ter esse laboratório a partir de agora. O Banco Central volta a aumentar a taxa de juros através do sistema bancário, através das decisões bancárias de emprestar ou não. Vamos ver até que ponto o nosso consumidor, que consome também muito em função do crédito, ele vai reagir reduzindo o seu consumo. Não reagir até agora, por quê? De novo, porque o crédito na economia brasileira era muito pequeno. Então, aumentava a taxa de juros, aumentava a taxa do crédito ao consumo e às outras modalidades de crédito. A taxa já era muito elevada, esse aumento da taxa de juros provocada pela mudança na taxa de juros do Banco Central era marginal com relação ao custo total do financiamento. O financiamento não reagia rapidamente com relação à taxa de juros. Claramente, em 2004, nós tivemos um boom da economia liderado por exportações, é um crescimento muito forte. As importações já aumentam também, havia uma colagem mais clara nesse momento entre o crescimento das importações e importações. Nós vamos ver que isso se descola rapidamente já nesse ciclo atual. Mas foi um crescimento bastante interessante, abortado rapidamente em função do receio do Banco Central com relação ao aumento da inflação, porque o investimento crescia e reagiu bastante bem à mudança do câmbio e também o consumo das famílias reagiu positivamente a esse processo. Não houve redução da demanda em função de desvalorização do salário, tanto porque, teve inflação, teve uma desvalorização do salário, mas rapidamente esse processo foi recomposto e a demanda por aí pôde crescer. Por outro lado, a demanda cresceu pelo efeito derivado dos investimentos. Deixa eu voltar um pouquinho para dizer para os senhores o que muda com relação ao modelo atual que o Brasil vive. Quer dizer, esse nosso ciclo de crescimento, como está aqui, que se inicia, vamos dizer, em 2005, 2006 e culmina em 2007 com uma taxa de crescimento de 5,4% do PIB, não tem a ver com nenhum choque na economia. Ou seja, não decorre o nosso 5,4% de crescimento do ano passado de um choque de política econômica, como foi o Plano Real, mas como foi também anteriormente o Plano Cruzado, os diversos planos econômicos, e não decorre de um choque de câmbio. Pelo contrário, quer dizer, esse é o crescimento. Foi a primeira vez que a economia brasileira cresce, digamos, de uma forma significativa, ultrapassando 4% de crescimento, 4,5%, no caso foi 5,4%, com uma grande valorização cambial. Se os senhores fizerem a correlação entre crescimento e algum critério de valorização real do câmbio, nunca tinha havido na economia brasileira nos últimos 15 a 20 anos, um momento de crescimento em que você teve uma valorização do câmbio forte, como foi em 2007,
e um crescimento da economia também com relação a isso. Ou seja, a novidade do nosso crescimento é que ele tem no mercado interno o seu motor do crescimento. E nenhum componente de exportação ou de câmbio ou de desvalorização cambial como instrumento indutor do seu crescimento. Uma outra informação que mostra como o nosso mercado interno está crescendo muito é o comércio varejista no Brasil. Ano passado houve um crescimento de quase 10%. Nós vamos ver daqui a pouco, eu vou apresentar dados de comércio varejista também, que vão mostrar que acelerou esse crescimento no início de 2008, que foi um dos fatores que assustou bastante o Banco Central. Rendimento e crédito foram os fatores determinantes do mercado interno. É importante a gente estudar isso para a gente avaliar em que medida há limitações ao nosso crescimento motivado pelo mercado interno. Quer dizer, o Brasil está resgatando o crescimento para dentro, viu, gente? Vamos colocar isso com todas as letras, porque isso tem pontos muito positivos, como, por exemplo, o fato de que, nesse momento, nós podemos ficar um pouco mais independentes do que acontece a respeito na conjuntura internacional, porém, não é um modelo adequado para uma economia globalizada nos últimos 20 anos. Ou vamos voltar ao modelo cepalino de crescimento inteiramente para dentro. Houve um crescimento do mercado interno extremamente importante, mas aqui o governo Lula deu uma contribuição relevante ao processo, né? O Lula certamente não seguiu nenhum dos seus economistas, ou seguiu a sua intuição como líder sindical, ou seguiu talvez o seu ministro do Trabalho, né? Mas ele fez uma política social importante com o Bolsa Família, mas nem é essa o lado mais relevante do ponto de vista macroeconômico. O lado macroeconômico mais relevante foi uma transferência violenta que foi feita através do salário mínimo, né? Que significa dizer uma parcela da arrecadação tributária que foi alocada para o acréscimo do salário mínimo, que significou uma política social, talvez não a mais eficiente, como muita gente coloca, e com alguma razão, mas seguramente a política social que faz chegar mais integralmente no beneficiário os recursos transferidos. Ou seja, se o salário mínimo no Brasil, pelo seu sistema muito disseminado pela população e pelas regiões todas do país, se o salário mínimo aumenta 10 ou 20 reais, não tenham dúvida que chega a 10 ou 20 reais a um consumidor, talvez com uma propensão a consumir da ordem de 100%. Ou da ordem de 95%. Né? As políticas críticas ao salário, a política social através do salário mínimo é que não é de 100%, talvez, ou não atinge 100% os pobres, atinge talvez só 80% dos pobres do país, né? Mas, de qualquer maneira, não existe mecanismo de combinação de um mecanismo renda-gasto tão poderoso e tão eficaz quanto foi a política do salário mínimo que o presidente Lula fez. Isso significou um aumento muito forte no nosso mercado interno, quando, em 2004, uma parcela, em 2005, em 2006, em 2007, mas isso significou já um crescimento do mercado interno, se a gente avalia pela massa de rendimentos, e aqui não tem a transferência dos programas sociais puros, aqui tem o salário mínimo nesses dados, um crescimento talvez aqui da ordem de uns 15% a 20% do mercado interno. Então, nós tivemos no Brasil, de fato, o governo fala isso, propagandeia disso, e é verdade, nós tivemos, de fato, se for possível, seccionar esse quadro de aumento da massa de rendimentos por faixa de rendimento, uma parcela da população brasileira que teve seu poder de compra aumentado no padrão de um crescimento chinês, né? 10% talvez ao ano, com o que uma fração da nossa economia sobreviveu com o mercado crescendo à base de
20% nos últimos 4 anos. Isso dá uma injeção de ânimo no consumidor muito grande. Isso dá uma injeção de recursos para o consumo muito forte também no nosso consumidor, o que veio formar novamente um mercado interno importante para o Brasil, que de fato foi um mercado que perdeu substância com as sucessivas desvalorizações. Desvalorização cambial não é bom para o país, tá, gente? Mas desde que ocorra, por favor, mantenha um pouco esse processo para dar competitividade e para que você tenha um boom de investimentos associados a esse processo. O outro fenômeno que ocorreu no Brasil, e que é muito diferente do fenômeno ocorrido em períodos anteriores, foi o crescimento do crédito. Aqui o crescimento do crédito está em bases mensais com relação ao mesmo mês do ano anterior, descontada a inflação, um crescimento real, e significa a linha, por exemplo, verde, significa o crescimento do crédito às famílias, em termos reais. Por exemplo, em janeiro de 2008, o crescimento do crédito às famílias com relação, descontada a inflação, com relação a janeiro do ano passado, era maior em 20,1%. O crédito para as empresas no Brasil cresceu em janeiro, com relação a janeiro do ano passado, 25,5%. Nós estamos falando de uma evolução do crédito que há 4 anos, cresce pelo menos a 20% em termos reais. Isso não tem paralelo na história também do Brasil, do período recente, 15 a 20 anos, e é um dos componentes novos do nosso processo de crescimento. O fato de estar declinando a taxa de crescimento do financiamento para as famílias, que já chegou a ser superior a 30% e hoje está em 20%, não deve ser lido como um sintoma de perda de dinamismo, porque é impossível você manter por muito tempo um crescimento do crédito na faixa de 30%. Por outro lado, o fato de estarmos crescendo tanto o nosso crédito para as pessoas jurídicas, em parte apenas, reflete a crise internacional e a consequente vinda de empresas mais para o nosso mercado interno de crédito. Mas o fenômeno do crédito, ele é visto aqui pelo lado de quem demanda, mas o lado mais relevante é de quem empresta, que isso aqui corresponde, na verdade, a uma estratégia bancária de distribuição, de disseminação, de repartição de sua renda diante de uma queda da taxa de juros que parecia, 9 entre 10 economistas brasileiros, bastante forte e inclusive superando o ano de 2007. Não vai acontecer, o Banco Central acabou de mudar a orientação da política monetária. Mas todo mundo considerava nas expectativas uma taxa de juros mais cadente ou menor, e o que levou os bancos a procurarem novas formas de obtenção de renda. Isso significou um aumento muito expressivo do poder de compra, talvez até maior do que o crescimento da capacidade de consumo próprio por parte dos consumidores a partir de sua renda. Mas nós não temos até agora qualquer sinal de que haverá uma paralisação desse processo. Isso aqui são os índices de inadimplência, ou seja, o nosso mercado de crédito parece bastante saudável até agora. Eu vou pular a parte do setor público. Agora, de comércio exterior, eu queria só falar um pouquinho. Nós tivemos uma trajetória de comércio exterior extremamente importante que cumpriu o outro lado do nosso novo modelo, se é que a gente pode falar assim, de crescimento. O primeiro lado foi, de fato, uma política social ou uma política de transferência de renda muito importante. Ok? Segundo lado, uma redução da nossa vulnerabilidade externa, que é o que dava a incapacidade do brasileiro de crescer por um período mais longo, nos anos 90 e no início dessa atual década. A trajetória do nosso comércio exterior foi extraordinária. Nós passamos de um superávit muito pequeno em 2002 para um superávit comercial na faixa de 40 bilhões de dólares. Foi isso que alimentou uma mudança expressiva no nosso padrão
de endividamento externo e de todas as relações que dizem respeito à solvência brasileira e à liquidez brasileira com relação aos seus compromissos externos. Hoje nós temos uma reserva da ordem de quase 200 bilhões de dólares, uma dívida de médio e longo prazo na faixa de 200 bilhões de dólares também, o que levou o nosso presidente a falar muito sobre isso e a comemorar a redução da nossa dívida externa. Se a gente utiliza o conceito de passivo externo, a coisa não é bem assim, mas é evidente que a nossa situação é muito diferente e é isso que dá a solidez com que, por exemplo, o sistema bancário optou por um aumento de crédito muito expressivo na economia. Senão não fariam isso. Foi também um elemento de base que condicionou a que os investimentos na economia nesse ciclo atual estejam muito maiores do que em qualquer outro ciclo anterior da nossa economia. Ou seja, o fator por detrás de todos esses processos, aliado à política social, é que, do meu ponto de vista, dão sustentação a esse modelo. Bom, a deterioração do nosso saldo comercial, no entanto, é muito forte. Aqui os dados são em saldo comercial por dia útil, em milhões de dólares. Bom, nem preciso comentar muito, nós retrocedemos ao período anterior a 2002 o nosso padrão de saldo comercial. Isso vai nos custar muito caro, não fosse o pré-sal. Totalmente determinado por importações, porque as nossas exportações continuam bastante razoáveis. Ou seja, não é tanto pelo lado exportador que nós temos problemas, mas é muito mais pelo lado das importações que esse saldo comercial no início de 2008 está bastante deteriorado. Para vocês terem uma ideia, nos 3 primeiros meses do ano, o nosso saldo comercial foi da ordem de 3 bilhões de dólares, quando era de 3 vezes mais no mesmo período do ano passado. Nenhum economista imaginou que a reversão do nosso saldo comercial fosse tão forte. Eu mesmo acho que não deve ser assim no restante do ano, mas a gente já vem falando isso há um mês ou 2 meses e os dados vêm sempre demonstrando o contrário. Vamos ver se talvez a coisa mude a partir de agora. A estrutura do nosso comércio exterior é que está mudando uma rapidez muito forte, isso tem gerado um problema muito grande. Isso aqui é o gráfico da produção industrial, medido no eixo esquerdo, é o índice de produção industrial e no eixo direito o nosso saldo comercial global do setor de indústria de transformação apenas. Em 2006 e em 2007 nós tivemos uma reversão radical do nosso saldo comercial. Eu vou passar para um outro gráfico que, por categoria, por intensidade tecnológica da indústria. Esse gráfico é uma tesoura, mostra que quanto mais estamos crescendo a nossa indústria, considerada de maior tecnologia, mais o seu saldo declina. Hoje a nossa situação é tal que nós estamos com um déficit de 14 bilhões de dólares, quando antes chegamos a ter um déficit na faixa de 5 bilhões de dólares. Aqui são os setores, eu vou deixar esses dados, mas vou passar mais rapidamente. Esse é o gráfico mais radical, são os setores de média e alta tecnologia. Prepondera aqui o setor químico, que é muito elástico ao crescimento econômico no que diz respeito às suas importações. Se você não tem uma política industrial que faça com que o setor cresça para e passo ou mais proximamente com o crescimento. E também nesse setor de média e alta tecnologia, ao contrário do primeiro, é muito mais suscetível à variação cambial. Desculpa, eu estou tentando acelerar, mas me deixa só considerar a seguinte coisa. Esse é um déficit estrutural na ausência de política industrial e que tende a acentuar à medida que o crescimento se acelera. No outro caso, é um déficit
que pode ser considerado estrutural, mas principalmente ele tem a ver com o câmbio, com a valorização cambial. Os demais setores, de média baixa tecnologia, vocês veem que a regressão é muito menor e a regressão que existe são nos setores também mais afetados pelo câmbio, tipo vestuário, calçados. Mas é muito menos intensa. E nos setores de baixa tecnologia, onde predominam os segmentos associados à nossa base de recursos, seja recursos minerais, mas seja também a base de recursos agrícolas, praticamente não existe esse tipo de coisa. Se nós usarmos um outro critério de conceituação de manufatura ou do setor industrial, o Brasil que passou a ter um critério mais rigoroso, digamos assim, do que a manufatura, porque o outro é um critério, falar nisso, o outro é um critério do OCDE, esse é um critério de ONU. O Brasil que passou a ter superávit em manufatura está rapidamente voltando à condição de deficitário no setor de manufaturas. Essas informações são muito complicadas, mas voltando só ao tema que eu falei antes, a nossa descoberta de petróleo vai resolver isso aí em termos de câmbio, em termos de balança comercial, com uma facilidade muito grande. Mas a estrutura do nosso comércio exterior vai certamente refletir aquilo que será a nossa indústria no futuro. Não é? O comércio exterior de um país relativamente aberto, como é o Brasil, tem a prerrogativa de mostrar, antes da estrutura industrial, como será a estrutura industrial. Será uma estrutura industrial seguramente menos carregada em setores de alta tecnologia, muito mais carregada em setores de baixa tecnologia. O que ainda caracteriza a indústria brasileira é a sua diversidade, coisa que a gente pode estar perdendo nesse momento, que aparentemente, no entanto, é um momento tão razoavelmente bom de crescimento e de sorte que o Brasil vem tendo. Inflação, tivemos uma pequena elevação da inflação, uma pequena, mas muito complexa elevação da inflação. Eu não vou passar por rentabilidade de empresas, tampouco por indústria, tampouco por produtividade industrial, que no entanto está crescendo bastante bem. Isso aqui é a nossa produtividade do trabalho na indústria, um crescimento de 4,2, é a linha por debaixo. A produtividade do trabalho vem crescendo a uma taxa bastante razoável. A folha média de pagamentos está crescendo também, porém, abaixo da produtividade. Não existe inflação possível num contexto como esse. Essa é a relação do aumento de produtividade Essa é a relação entre investimento e produtividade. Quanto mais a economia investe, mais ao aumento da produtividade. Essa relação não é tão forte nos últimos trimestres, em que o investimento está crescendo muito, mas é porque nós tivemos um boom de crescimento dos investimentos muito violento nos dois últimos anos, especialmente em 2007, e a produtividade acompanha, mas tem um certo lag de tempo. Eu queria vir para a questão da mudança na conjuntura, mudança na taxa de juros, é bem rapidinho. O que assustou o Banco Central está aqui. Não é? O consumo das famílias no último trimestre de 2007 cresceu 8,6%. Aí qualquer um, até aqui nessa casa, ficaria nervoso com um crescimento como esse do consumo das famílias. Não é? Então, qualquer um que está manejando a economia terá uma enorme preocupação com uma aceleração do consumo nessa base. Todo mundo ficaria nervoso também com esse dado. Aqui eu teria intenção de explorar mais esse dado, são os vários setores da indústria, mas vamos pegar a média da indústria de transformação, por exemplo, que nos dá um crescimento no ano passado de 6%, mas acelerou no primeiro bimestre desse ano para 9,2%. Tem um efeito de base aí, mas é uma aceleração da indústria muito forte.
isso reflete o aumento da demanda na economia por um outro ângulo. Bom, e aqui é o nosso crescimento do comércio. 2007, crescemos 9,7% em termos de volume, o nosso comércio varejista no Brasil. Mas em janeiro, fevereiro, essa coisa pula para 12%. Ninguém fica tranquilo analisando informações como essa. Um grande problema, no entanto, e houve um debate muito grande, o Banco Central acabou, no entanto, aumentando a taxa de juros, houve um debate, e eu vou colocar algumas informações a esse respeito, que o grau de utilização da capacidade de produção da indústria parou de aumentar na virada do ano e agora está diminuindo. Ou seja, a despeito de todo esse crescimento maior, do ritmo de crescimento do consumo na economia, a nossa oferta passou a acompanhar. Quer dizer, esse foi o fato, e não o crescimento do consumo, e não a preocupação com o crescimento da demanda, o fato que o Banco Central não deu relevância. Eu vou colocar um gráfico a esse respeito. Por outro lado, eu acho que não se deu devida conta também de importância ao dado de aumento de produtividade na indústria, que só está começando. Por outro lado, metade da nossa inflação é uma inflação de alimentos. Se nós considerarmos a inflação da indústria, que está lá dentro, ou mesmo os serviços, que é um pouco mais alto, que está dentro do IPCA, é só 2,5%. Ou seja, a nossa inflação indústria dentro do índice geral de preço é só de 2,5%, uma inflação ainda muito bem comportada. Nós temos um choque de custos, tá, gente? Que está vindo pelo índice de preço por atacado, batendo na porta do índice de preço por consumidor. E, por outro lado, nós temos um cenário internacional bastante complexo. Seguramente não, nós devemos ter uma retração da economia americana esse ano, um crescimento da faixa de 3,5% até 2006, vai ficar em 0,5% esse ano, com uma barriga de recessão no primeiro semestre de 2008. Ano passado, a economia americana já declinou um pouco. Por outro lado, na China também a economia já está mostrando sinais de desaceleração. O que significa dizer que tudo isso é verdade, que nós estamos tendo um choque de custos, que nós temos uma demanda bem aquecida, um ritmo muito maior, mas nós estamos também tendo uma oferta acompanhando mais a demanda e, por outro lado, uma possibilidade de uma redução de preços de commodities e redução, portanto, pelo menos, dos aumentos dos preços de alimentos. Tudo isso era para dizer ao Banco Central, ou enfim, alimentar o debate de que talvez nós devêssemos aguardar um pouco mais o aumento da taxa de juros. O Banco Central não entendeu assim, aumentou a taxa de juros, aumentou em 0,5%. Esse é o gráfico que mostra o grau de utilização da indústria, como eu falei para os senhores. Sem dúvida nenhuma, aumentou muito no ano passado. E é natural que aconteça isso. O investimento se traduz em aumento de oferta depois de um certo tempo, 3 meses, 6 meses, 1 ano. A demanda é imediata sobre a produção. Então, se você mede a produção com relação à capacidade de oferta, quando tem uma aceleração na demanda da economia, o grau de utilização aumenta. Parou de aumentar, passou a reduzir na virada do ano, como eu observei, o Banco Central não deu muita importância a isso. A taxa de investimento na economia, no entanto, está aumentando muito. Perspectivas na economia. Como eu falei, o aumento dos juros não afeta custo de crédito, não afeta o investimento ou o consumo pelo custo do crédito, afeta, sim, eventualmente, pela confiança dos empresários. Esse gráfico mostra a confiança dos empresários na economia, medida pela Confederação Nacional da Indústria. O grau de confiança caiu um pouco em função das notícias sobre a crise internacional na virada do ano. Mas voltou a crescer, o nosso empresário está bastante confiante na economia, não vai mudar rapidamente a sua confiança na economia, mesmo em função do aumento da taxa de juros
do Banco Central, mas o processo é por aí, tá, gente? Reduz a confiança dos empresários ao longo do segundo semestre, com a continuidade do aumento da taxa de juros. O investimento que segue esse grau de confiança se retrai e, a partir daí, nós temos um declínio do investimento e do crescimento econômico. Em 2007, pouco declínio do crescimento econômico, uma grande parte já está dada. Ou em 2008, pouco impacto sobre o crescimento efetivo, uma grande parte está dada. Em 2009, o maior impacto. Outro impacto possível na confiança do nosso consumidor, que também vem crescendo bastante grande. A confiança do consumidor vem a reboque. Aqui nós não temos o grau de confiança do banqueiro, mas seria importante avaliar porque vem daí o outro lado da equação. É a confiança do banqueiro no crédito que fará com que ele reduza a concessão do crédito e reduza também o consumo dos consumidores. Redução do consumo através do crédito, redução do investimento através da piora das expectativas empresariais, com o efeito multiplicador que a gente conhece, vai acabar levando a um crescimento menor no emprego e na renda, é o que deve acontecer. Porque o Banco Central foi uma coisa extremamente perigosa, porque ninguém sabe o grau de mudança que vai acontecer na economia com o aumento da taxa de juros de 0,5%. Ele diz, está aumentando 0,5%, que é uma taxa de partida relativamente alta. Em 2004, a primeira elevação da taxa de juros foi 0,25%. Estou aumentando 0,5% para reduzir a trajetória ou a amplitude do processo de aumento da taxa de juros, para abreviar o sofrimento. Mas isso é uma tecnicidade, o empresário não vai ler dessa maneira. Certamente, bom, os economistas dos bancos talvez informem os banqueiros, mas talvez os bancos também não respeitarão tanto os seus economistas-chefes e mais os seus tesoureiros. E significa isso que vão considerar um aumento de 0,5% como um aumento efetivo e indicador de que o Banco Central está dizendo para eles: não invistam, não aumentem tanto o crédito, porque a demanda amanhã não satisfará essas apostas de hoje. É provável que a economia brasileira em 2009 aborte mais um processo de crescimento muito mais saudável do que todos os demais, talvez por uma precipitação adicional a mais do nosso Banco Central. Muito obrigado.